Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prefácio. Um padre e um soldado. O autor deste pequeno esboço não teve, durante um certo período, nenhuma devoção pela querida Santinha, como o santo cura de Ars gostava de chamar a Santa Filomena. Até se opôs tenazmente à colocação da imagem dela na igreja, que estava, nesse tempo, sob a sua direção. Felizmente, porém, a santa, seguindo o seu inimitável processo, venceu com uma suave persistência esta desarrazoada oposição e transformou aquele que lhe era tão pouco favorável em um dos seus mais agradecidos devotos. Este facto será bastante para provar quanto é imparcial o testemunho de devoção que ele agora lhe presta. A colocação da imagem na sua igreja foi o ponto de partida de uma verdadeira chuva de graças, prodigalizadas não só a ele próprio, como também aos membros da sua congregação, os quais depressa ficaram bem convencidos, por experiência pessoal, de que a Santa Filomena é realmente uma admirável, milagrosa e generosíssima protetora de todos quantos a ela recorrem. Multiplicavam-se os benefícios, sucediam-se as bênçãos numa cadeia contínua. Graças de toda a espécie eram concedidas em tal abundância que pareciam abertas positivamente os diques do céu. Era frequente verem-se 15 e mais lâmpadas acesas diante da imagem, quando até ali era uso da igreja não se permitir mais de uma lâmpada para cada altar. Quando a mesma igreja foi ameaçada de ruínas, que parecia inevitável, a santa interveio e salvou-a, de uma forma verdadeiramente prodigiosa, dessa destruição, que parecia certa. Se o autor deste esboço é um padre, o dedicado amigo que tomou à sua conta o custeio da publicação é um soldado que, não menos do que o padre, tem motivos para ser grato à jovem taumaturga. Muitos e enormes benefícios ele lhe deve, entre os quais um dos maiores será, sem dúvida, o de ter realizado a grande missão dos homens, um casamento feliz e um lar encantador. Admirável também foi o patrocínio que ela lhe dispensou durante a Grande Guerra. Não obstante estar isento, por várias razões, de se alistar nas fileiras dos combatentes, encomendou-se à proteção da santa, abandonou uma excelente colocação e foi inscrever-se no exército como simples soldado. Tendo entrado em campanha com o denodado entusiasmo de ardente patriota, cobriu-se de glória e rapidamente foi promovido e incorporado no Estado-Maior. Pelas suas qualidades e competência, mereceu a mais alta estima do seu general e conquistou a afeição dos oficiais, seus camaradas. Fazendo parte de um corpo de artilharia, arrostou com os maiores perigos. Apesar de ter estado no meio de um risco sempre iminente, de tudo escapou, não tendo recebido nem a mais pequena arranhadura. Finalmente, ao deixar o exército, em vez de se ver desempregado, como aconteceu a tantos milhares de oficiais nas condições dele, imediatamente obteve uma lucrativa situação muitíssima superior àquela que abandonara tão generosamente. Esta nova graça é por ele atribuída a não ter nunca desfalecido a benevolência que lhe é dispensada pela sua santa protetora. Como prova de gratidão e amor, o padre e o soldado oferecem ao público este pequeno tributo
da sua devoção e afeto. Então, pelo que aqui se lê, este padre até nem gostava da devoção a Santa Filomena. Ele até se opôs a que uma imagem dela fosse colocada na sua igreja. Mas esta santa é persistente, e ela, quando entra na vida de uma pessoa, e eu falo isso também por mim, quando eu comecei a conhecer a vida de Santa Filomena, houve algo que me fez logo adquirir uma imagem de Santa Filomena e colocá-la à porta da minha casa, porque havia qualquer coisa, e há muito, muito nesta vida desta santa, que nos impacta. E este padre também fala de um soldado que conseguiu ir à guerra e sair ileso. Por isso, quem está a custear este livro e quem custeou este livro, o autor, quem escreveu, é o padre. Mas quem está a custear esse livro é um soldado que, por intercessão da santa, conseguiu um casamento feliz e um lar encantador, para além de ser salvo da guerra e logo após a guerra ter conseguido logo um emprego, um trabalho. Isso tudo com a intercessão de Santa Filomena. Então estamos a falar de um livro que foi escrito por um padre e custeado por uma pessoa que, recebendo graças, de alguma forma favoreceu a impressão e custeou a impressão deste livrinho. Então vocês estão a ver que este livro tem muito de história, da nossa história. A Santa Filomena, quando entra na nossa vida, ela quer fazer parte da nossa história. E por isso este padre não só quis fazer um livro para devoção, quis também informar quem era Santa Filomena. E ele aqui diz quais são as fontes de informação para este livro. Ao compilarmos estas breves e despretensiosas páginas, não foram poucas as obras que consultamos, como por exemplo a Roma Subterrânea, de Rossi, onde colhemos informações sobre as catacumbas, a vida de Paulina Maria Jaricot, a Miraculada, cuja maravilhosa cura diante da relíquia de Santa Filomena foi uma das principais razões que fez introduzir na Igreja o ofício da Santa. Informou-nos sobre as circunstâncias que determinaram semelhante facto. Com a maior atenção, investigamos a vida do Santo Cura de Ars, por causa da sua bem conhecida devoção à Santa e da sua extraordinária cura, devida também à intercessão da Virgem Mártir. Várias obras e folhetos obtidos diretamente do Santuário dos Milagres da Santa também nos prestaram úteis esclarecimentos. E finalmente adicionamos à nossa compilação o relato de provas alcançadas por experiência própria e de factos respicados numa prolongada visita ao santuário da Santa em Mugnamo. Esta santa tem um santuário em Mugnamo e este livro vai realmente falar disso. E por isso vou acabar o vídeo neste ponto. E já no próximo eu irei começar a falar como é que se soube quem era Santa Filomena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.